Fala pessoal, aqui é o GSTV para mais um papo com o GSTV, esse aqui é o número 4 e dessa vez eu quero falar de um assunto que muita gente me pergunta, principalmente durante o final de semana, a gente chega a ser bastante questionado, que é como que a gente escolhe o destaque das partidas do CBLOL, como que isso é definido. Bom, em primeiro lugar, explicar para vocês que existe uma comissão para definir isso, quer dizer, algumas pessoas, não sou só eu, não é só o Melão e não é só ninguém que vocês não conhecem que definem. Nós somos em 4 pessoas, eu, o Melão, o Leon Butcher, que também trabalha com a gente, faz a maioria das partes de notícias de esporte e tudo mais, e o Denis, que também cuida da parte de tanto de produção, criação de conteúdo e tudo mais, voltado a esporte, e a cada partida a gente troca uma ideia rapidinha e chega a um consenso de quem foi o destaque desse jogo. Eu acho que cada um de nós tem uma forma de ver como que vai indicar um destaque nesse momento da gente conversar, mas vou falar por mim. Então o Melão deve ter outro, o Leão deve ter outro, enfim, todo mundo deve ter uma forma. A primeira coisa que eu vejo quando eu tenho que indicar um destaque é quem errou menos na partida. Eu acho que uma coisa muito definitiva no jogo é quem cometeu um erro grande. Eu acho que é uma das coisas que mais afeta o jogo. Então, se tem um jogador que ele tá estável e não tá cometendo erros que põem a partida a perder, ele tem mais chance de ser um destaque, na minha opinião, do que o cara que tá tendo grandes lutas e grandes erros de posicionamento, grandes momentos que ele é pego. Quer dizer, o cara que é o most valuable player, o cara do jogo, o destaque realmente da partida, pra mim é o cara que, de uma forma geral, estiver mantendo o nível dele, não necessariamente sendo um nível muito alto, mas se ele não tiver os picos negativos, eu acho mais importante do que o cara que tem picos positivos e negativos dentro do jogo. Primeira coisa que eu vejo é isso, se o jogador tá indo bem, tá fazendo muita coisa, só que teve uma luta que ele se posicionou tão mal que ele quase entregou o jogo e depois ele conseguiu e venceu. Se isso talvez não colocou o jogo 100% a perder, pode ser levado em consideração dependendo dos outros pontos positivos dele. Mas se o cara tá muito instável, eu já não acho que ele foi o grande destaque. Outra coisa que a gente leva também em questão, pelo menos eu levo em questão, é o KDA, o AMA do jogador. Então, claro que normalmente quem tem um AMA alto, quem não morreu, isso mostra visualmente, é estatístico que ele se destacou, que ele se impôs durante a fase de rota, se impôs durante as lutas. E uma coisa que eu até tento pontuar bastante é assim, sempre que você morrer é porque você cometeu algum erro. Nunca você vai morrer sem cometer erro nenhum. Foi culpa do time, foi não sei quem não. Acho que se você morreu é culpa sua, você cometeu um erro, você poderia ter feito algo melhor para ficar vivo, porque mesmo em partidas que vencem, os jogadores podem terminar sem morrer, acontece, então não é só porque você perdeu que você vai morrer muito, e não é só porque você venceu e criou grandes jogadas que você pode morrer muito. Então, eu acho que esse equilíbrio no AMA, de não morrer muito, de conseguir ser participativo, também é bastante impactante para mim. E qual foi a condição de vitória do time? Isso também é uma coisa que eu tento levar em consideração. Por exemplo, a condição de vitória do time foram 5 dragões. Quem que movimentou esses 5 dragões? Quem que estava lá colocando visão, participando desses 5 dragões? Quem foi o jogador que trouxe ou que permitiu que essa condição de vitória fosse garantida para o time, fosse realizada? Certo? Às vezes a condição de vitória são 5 dragões, às vezes é um barão bem executado, bem preparado, às vezes a condição de vitória é um bom split push, às vezes é ter um personagem forte sendo bem protegido, e às vezes esse cara que está sendo protegido não esteve tão bem posicionado, mas a proteção que o time realizou foi muito bem feita. Então percebe que às vezes a condição de vitória, vamos falar uma composição simples que vocês entendem, um Juggernaut, Protect the Cog, que é só proteger o Kog'Maw e todo mundo protegendo. O Kog'Maw foi o cara mais importante, que se posicionou super bem e que conseguiu garantir o jogo pro time? Ou foi talvez aquele suporte que posicionou ele melhor, que ajudou ele, garantiu o peel para ele? Ou foi talvez o jungler que trouxe recursos para esse atirador, para esse Kog'Maw? Então tem que sempre tentar pesar
quem que trouxe essa condição de vitória também para a equipe? Quem que foi participativo? Muitas vezes o jogo não chega nesse momento de você falar tanto de condição de vitória, mas um snowball, todas as lanes ganham. E aí, quem que ganhou melhor a lane? Ou quem que fez o impacto para as lanes ganharem? Muitas vezes por isso acaba saindo o jungler como o MVP, como destaque, porque ele deu vantagem para todas as lanes, soube dividir o ouro, dividir o recurso para o seu time inteiro, então também é uma coisa que a gente leva em consideração. E aí, por último, eu acho que as grandes jogadas, sabe? O cara que realmente protagonizou as grandes jogadas. Não, independente dele ter sido o grande cara de criar as condições de vitória, mas o cara que iniciou muito bem, o cara que realizou grandes pick-offs, o cara que pegou um inimigo fora de posição. Pra mim é o último quesito de às vezes o cara tá se sobressaindo mesmo no jogo, mas tá sobressaindo, mas não foi a condição de vitória, sabe? Às vezes isso complica um pouco. Um exemplo de, enfim, que acho que vocês devem ter um pouco mais de visão. Teve um jogo que o Lep jogou muito bem da Kabum, e no final o Matsukaze fez uma luta fantástica de Kalista e pá, arrebentou. Como que a gente define, sabe? Como que a gente olha o jogo inteiro e fala, não, esse cara foi o mais importante? Quem que definiu o jogo, sabe? Quem que ganhou a luta que colocou o jogo no bolso da equipe? Isso também tem que ser levado em consideração, então, perdão. É um momento muito complicado que, claro, as opiniões sempre vão divergir, porque às vezes um tem uma visão, às vezes o outro tem uma visão, mas eu tento avaliar dessa forma. Primeiro, menor erro, menos erros, se a condição de vitória foi feita por qual jogador, ou como que eles prepararam isso, como que eles chegaram nisso, porque acho que são mais ou menos esses motivos que levam o jogador a ser o jogador mais importante do jogo, o destaque da partida. E agora só brevemente respondendo uma pergunta que muita gente faz pra mim e que acho que alguns gostariam de ver a gente saindo um pouco da caixa. Por que nunca a gente deu o MVP, o destaque, a um jogador que estava no time que perdeu? Bom, eu acho que primeiro é uma questão de, enfim, bom senso, na minha opinião, porque se ele foi tão bom, por que ele não foi a condição de vitória do time dele e não venceu o jogo pro time dele? Ou, melhor, se o time inimigo dele venceu, por que ele foi tão importante pro time dele, para ele valer seu destaque, mesmo o time dele tendo perdido? Eu acho que quando você coloca dessa forma, você acaba valorizando um cara que não saiu com a vitória e desvalorizando o time que venceu, que fez um bom trabalho. E muitas vezes, sim, eu gosto de mencionar, por exemplo, que aconteceu várias vezes nesse split. A CNB perdeu, mas o PBO tá jogando muito bem, tá criando grandes jogadas, terminou o jogo sem morrer, sempre bem posicionado e tudo mais. Só que ele não foi a condição de vitória do time dele, não foi ele que trouxe o time pra vitória. Então, quem que fez o time ganhar? Muitas vezes essa é a pergunta que a gente tem que responder durante o destaque, por isso que a gente não coloca um jogador do time que perdeu. A gente tenta não sair dessa caixa, não é uma coisa que a gente prepara justamente. Eu acho que tem vários argumentos para não ser algo muito legal. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando aqui os vídeos do meu canal. E mandem pautas aí para eu falar no Papo com GSTV, que eu tô precisando de pautas. Deixa aí nos comentários do vídeo, manda no Twitter, que eu vou fazer o possível para atender a sua pergunta e responder a sua pergunta. Muito obrigado por mais essa, um abraço, valeu!